Sejam bem-vindos ao Repórter Sábado. O empresário Henrique Vassal é acusado de ter burlado dezenas de famílias através da firma que detém de construção de casas em aço leve, as chamadas casas modulares. Muitas das habitações nunca chegaram a ficar concluídas. Os lesados dizem ter ficado sem dinheiro e com dívidas por pagar. E há mesmo processos já em tribunal. Investigação Repórter Sábado de hoje. Cuidado com as filmagens, atenção. Sim. Ele ficou com os nossos sonhos. Ele basicamente destruiu a nossa vida. Um bom vendedor vende sonhos. E ele vendeu o nosso sonho. Henrique Vassal é CEO da House Ready, uma empresa de construção de casas em LSF, uma construção em aço leve. Estou a falar com a dona jornalista Maria Gouveia, certo? Está sim, senhora. Com quem é que estou a falar? O meu nome é Henrique Vassal, da empresa Alverredi. Eu tive conhecimento que a senhora jornalista está a fazer a recolher algumas entrevistas de clientes nossos. Como dono da empresa, eu gostava, ou seja, como dono da empresa, não tenho nada a esconder. Se a senhora jornalista quer fazer um trabalho de silêncio, nós estamos, a Alverredi está disponível para falar consigo e prestar todos os esclarecimentos que você pretender, e não são assim tão poucos, e desmascarar a cara de alguns clientes que estão a falar com a senhora jornalista. E uma altura eu perguntei-lhe cedo, então como é? Vai continuar a obra? E ele, assim, entre conversa, mandou um áudio e disse: a Sara não quer a obra feita, a Sara quer a sangue, a Sara não quer a obra feita. Em 2020, Sara e Luís viviam na Suíça. Voltaram para Portugal com um filho nos braços e um sonho por cumprir. Nós conhecemos a empresa através de um casal que nos indicou, porque eles também tinham feito uma casa com a mesma empresa, nos deram um feedback muito bom. A gente foi visitar a empresa em setembro de 2020, ficamos interessados, foram muito disponíveis logo em mostrar-nos uma casa-projeto, que eles já teram o escritório. Em 2021 já tínhamos tudo certo, assinamos o contrato, entramos com o valor que foi combinado na assinatura do contrato, com 30%, e a partir daí então começou o nosso pesadelo. Estou Henrique. Sim, bom dia. Bom dia, como está? Podemos nos encontrar no terreno da Sara? Pode ser o terreno da Sara, pode, sem problema nenhum. Pronto, então encontramos-nos lá à uma. Pode Ok, ser. combinado, Obrigadíssima. combinado. Obrigada, Henrique. Até já, com licença. Henrique? Olá, como está? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eram sempre desculpas, que a culpa que era dos vizinhos, que faziam queixa na Câmara, ou porque o padre não deixava fazer porque fica junto a uma igreja e não deixava fazer construção, visto que não havia sinais que as pessoas sabiam que havia construção alguma. A igreja, por exemplo, o que é o difícil de acesso? Você viu a rampa que nós temos aqui? Sim. Nós, para metermos aqui o botão, vieram aqui 3 centrais diferentes. Mas eu sabia disso quando Sim, mas o problema, repare, sim, mas nós sabemos disso, mas o cliente também sabia disso, das dificuldades. Das dificuldades. E o Luís está na Suíça e disse: eu sei as dificuldades que lá tem. Houve um acidente até ali embaixo para ter contra uma questão. Sim. Ou seja, carregar o aço cá para cima não é fácil. Tanto é que nós vamos ter que ir pela igreja. Mas isso justifica esta obra estar assim neste estado há uma data de tempo? Não estão a data de tempo. Há quanto tempo é que isto Há um mês está e meio, assim? 2 meses. E antes disso? Não, mas não, isso, Sr. Jornalista, o que está, ou seja, Sr. Jornalista, se existiu um acordo, o que é que eu quero explicar? Se existiu um acordo judicial, que foi feito entre os clientes e eu, ou seja, eu estou a cumprir o acordo judicial. Eu não estou. Esse acordo judicial neste caso? Peça à cliente, que a cliente vai dizer lá, as datas foram acordadas. Não, mas o Henrique também pode dizer. Mas eu estou a dizer, ou seja, foi estipulada a data de início de obra e depois ir informando. Eles têm que informar o advogado. Não há data de fim de obra. Nós propôs-se, se não estou em erro, não foi agosto deste ano. Não disse que agosto ela tinha que ter a chave na mão. Não, isso é impossível, isso não existe. Pois que é impossível, dá para ver.
Cerca de 5 anos depois da assinatura do contrato, a casa está longe de ser concluída. A gente, entretanto, foi a tribunal em maio, porque ele pôs um processo para fixação de prazos, porque os contratos assinados foram sem datas de inícios. O tribunal fixou que ele tinha um ano para nos entregar a construção. Eles, em meados de agosto, pediram-nos para pôr gravilha no terreno, para a gente preparar o terreno que eles iam iniciar a obra. E eles só puseram o betão agora em janeiro de 2026. Entretanto, a gravilha foi posta há um mês atrás e até agora não temos mais movimentações no terreno, nem nada de que se pareça, e ele ficou de nos entregar a casa pronta agora em agosto. Em 18 de junho de 2025, as partes acordam que a obra terá que ser concluída no prazo máximo de 1 ano a contar do início dos trabalhos. Só não existem contratos em 3 clientes. Eu digo quais são, 3 ou 4 clientes. Olha, não existia no dele, mas agora tem que existir porque já está acordado juridicamente. Mas por que não existia? É um erro que havia no contrato, não foi nunca uso de má fé. Nunca existiu uso de má fé. Posso garantir uma questão, mas todos os são contratos... vários contratos, não foi só a Sara que não tinha data. Mas já estamos a falar em 100 e tal casas entregues. Mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. O não ter data, hoje, em função do vosso trabalho, pode parecer um uso de má fé, mas nunca existiu má fé nesse sentido. Ele sempre foi muito atencioso connosco, sempre foi uma pessoa muito prestável, sempre foi uma pessoa... Eu, quando ligava, ele quase sempre atendia ao telefone, era uma pessoa muito disponível, só que de todas as vezes que eu ligava, havia sempre uma desculpa. Sara e o marido deram 30 mil euros para dar início à obra. Ele, entretanto, pedia-nos mais dinheiro, porque ele até quando soube que a gente fechou com a empresa da cozinha, ligou ao meu marido e pediu-lhe mais 5 mil euros e não foi isso que ficou estipulado em tribunal, porque o tribunal ficou combinado a obra andar à frente e o dinheiro atrás, e ele, quando soube que havia ali uma movimentação de dinheiro por parte para a cozinha, já ligou para ele e disse-lhe que precisava de 5 mil euros porque senão não tinha hipótese de continuar a obra. Ao longo dos anos, Sara tentou por várias vezes contactar Henrique Vassal na tentativa de desbloquear o processo e fazer a obra avançar. A última vez que estive com ele foi aqui, neste exato sítio. O meu pai, que era a única pessoa que me podia facilitar monetariamente, tentou arranjar problemas com a minha madrasta e, entretanto, com o meu marido igual. Eu costumo dizer que ele é bom para arranjar divórcios e chatices entre famílias, porque para ele até é bom que isso aconteça, porque assim a gente fica sem um apoio. Pouco tempo depois da assinatura do contrato, Sara foi surpreendida. Ligou-me, entretanto, e disse que, olha, estou aqui com o seu orçamento aberto, tem que me dizer se me arranja uma quantia de 19 mil euros ou então, se me arranjar essa quantia, eu não mexo no seu orçamento. Se não me arranjar essa quantia, eu vou ter que mexer no orçamento. O meu filho agora tem 6 anos, já sabe mais ou menos o que está a acontecer, porque o pai teve que emigrar para pagar o tribunal e para pagar estas despesas extra. E ele chega ao terreno: então, mãe, o senhor não vai fazer a minha casa, o senhor é aqui que eu vou... Onde vai ser o meu quarto, mãe? E o que é que eu vou dizer? Por exemplo, a Sara, neste momento, não tem razão de queixa. Aqueles clientes não têm que ter... Eu, desde o momento que assumi, juridicamente existe um acordo em tribunal entre as duas partes, ou seja, entre mim e eles foi concordado, nós estamos a corresponder ao andamento da obra. Estamos. Depois do encontro no terreno de Sara, voltámos a ser contactados por Henrique Vassal. Pediu uma nova entrevista. As respostas continuaram sem esclarecer as principais questões levantadas. E é isto que nós estamos aqui a fazer no dia a dia, dar a cara.
há uma coisa que o Henrique tem, dá a cara, sempre deu a cara nos bons e nos maus momentos. O Henrique não aparece quando ganha a taça, ou quando... Não, isso o Henrique dificilmente aparece. Walter e Zita confiaram na House Ready para construir a sua casa. A história repete-se. Falam de promessas, atrasos e desculpas constantes. Após uma breve pesquisa na internet, encontraram a empresa de Henrique Vassal. O primeiro contacto, posso dizer que foi em nossa casa, foi na época do Covid. Foi fantástico. O senhor apresentou tudo que tinha. Portanto, ele é uma pessoa muito bom falante, muito bom vendedor. É muito bom vendedor e o contacto foi, abrimos a porta da nossa casa em pleno Covid e uma pouca conversa e as coisas ficaram praticamente definidas. Não digo que ficaram definidas totalmente, não é? Mas a ilusão, o sonho de querermos esta casa foi tanta que se calhar também fomos arrastados por isto um bocado. Assinámos o contrato na boa fé, como também o contrato diz, acreditando que de facto as coisas iam, porque eu sempre acreditei na palavra, eu fui ensinada assim dessa forma e sempre pensei que a palavra valia alguma coisa e não, fomos vendo que ao fim de algum tempo havia palavras que não, soltas, coisas que não coincidiam com aquilo que era dito. Os documentos depois era para entrar de uma forma, nunca entravam da forma, porque nunca estavam. O projeto que entrou na Câmara não era aquilo que nós tínhamos assinado. Foi-nos dito para ir procurar o nosso projeto, quando que fôssemos à Câmara procurar o projeto quando tinha sido feito com a arquiteta que ele tinha na altura na casa dele. E houve ali parâmetros que não coincidiam com aquilo que supostamente. O facto de ele dizer que começava naquela data e as datas começavam a prolongar e a prolongar e a prolongar. A licença demorou cerca de 2 anos para sair da Câmara. Houve ali atrasos e atrasos. Isso é a história do Walter. Olha, eu vou-te explicar uma coisa. Primeiro ponto, não existiu, ou seja, o Walter é daqueles clientes que devia estar quietinho e calado, por uma razão muito simples. Eu vou-te explicar porque é ser realista. Eu não queria chegar a esses pontos, por uma razão muito simples. Olha, o Walter tem lá um anexo, um aumento de um anexo. Mudamos as janelas todas, fizemos as telas adicionais e cobramos-lhe 0. O cliente caladinho, se fosse caladinho, às vezes costuma-se dizer em bom português, há pessoas caladinhas já são poetas. De não esquecer que não conseguimos receber a última tranche do banco, por causa de não apresentarmos a licença de utilização. Mas, perdemos esse dinheiro. Sim. Quando é que vocês começaram a perceber? Qual é que foi assim o ponto de viragem quando vocês começaram a perceber? Era os timings. Os timings. Era para a semana, passava um mês. Já temos o seu aço, já temos não sei o quê. Chegamos a ir lá, ele mostrou um aço que eu não sei de quem era e o aço nunca mais aparecia. As coisas não apareciam, não surgiam e o tempo passava, era desgastante. Fui construir a laje, teve 1 ano e tal parada, voltamos a insistir com o tempo. Desde 2021 até 2024, muitas obras e alterações foram despesas extra por falta de resposta da parte da House Ready. E é mais um contrato sem data de início ao fim. Infelizmente, acreditando na palavra, na boa bondade que ele demonstrava sempre ter, fomos acreditando. Íamos pagando e vai ser agora. Passava mais um tempo, não acontecia. Vai ser agora, vamos dar mais uma oportunidade. E nós estávamos sempre a dar mais uma oportunidade. Ele tinha as chaves todas de casa, nós só ficamos com uma chave. Nós andamos assim há algum tempo com uma chave, com a promessa que ele vinha cá trazer as chaves, quantas vezes. Inclusive ele fez questão de dizer que a casa ainda era dele, não é? É dele e nossa. Que é património da House Ready, como ele dizia. Património da House Ready. O que eu disse, olha, então não é nem da House Ready nem meu, porque é do banco. Foi assim que eu respondi. Havia sempre um motivo com o qual não podia comparecer, não atendia às chamadas ou retribuía com uma mensagem. Foram
um desgaste. Um desgaste que desgastou muito a nossa família. Inclusive a minha filha. Muito. Na altura eu falava muitas vezes, e ela, pela sua filha, eu vou, e eu dizia-lhe, você não faz, porque assim, isto não é olhar para as famílias, você não gera um desgaste. Nós temos que dar a cara por aquilo que, por todas as responsabilidades, sejam elas quais forem, foi aquilo que eu fiz. Aliás, mas já vamos a essa parte. Ou seja, todos os clientes, de uma forma ou de outra, foram avisados. Quando nós somos bonzinhos, enquanto somos bons meninos, nós somos os melhores do mundo. Quando deixamos de ser bons meninos, o cliente final é um bocadinho que funciona desta maneira. Então, Henrique deixou de ser bom menino? Eu não deixei de ser bom menino, o bom menino continuei a ser. O único e simplesmente é que mudei um bocadinho a forma drástica de vamos dizer as coisas. Falou do meu marido não saber cuidar da filha. Esta foi a última chamada em que eu lhe chamei a criança e foi um bocadinho desagradável, em tom que eu não de era ameaça, pai para a menina. em tom de ameaça, que eu não gostei da forma como ele falou, de facto. Então, a partir daí, tivemos que começar a pensar de forma diferente e tentar pensar na nossa vida. Tivemos que procurar advogado, cancelamos o contrato para tentar fazer com que a casa fosse nossa casa, com licença de utilização. Tivemos o problema de esgotos, que ele dizia sempre que vinha resolver, não vinha resolver. Faltou-nos fazer um armário que nunca mais o fez. Faltou fazer uma série de coisas que fazia parte do contrato que não foram, de facto, feitas. Dali do ponto que vai dar à rua depois do muro e antes do muro e depois do muro. Sim. Portanto, nós tivemos que compor aquela parte toda porque vertia também por todo o lado. Sim. Deviam ter sido os únicos tubos que não foram retificados, neste caso. Estão aqui, olha. Vejam como ele está muito à tona. Olha, vocês estão a ver? Sim, sim. Estão a ver aqui? Está bem? Isto é um dos tubos. Vamos passar para o outro lado, que é para vocês também terem uma noção. Nós tivemos que compor também esta parte aqui toda. Porquê? Porque aqui vertia água, aqui, nesta zona aqui toda. Sim. Tivemos que compor as tubagens que vêm da casa de banho para aqui. Sim. Compor tudo para ali. Porquê? Porque ficaram de tal modo encanoados que quando ligávamos o autocolismo, vinha para trás já estava nesse ponto. Em resposta ao repórter Sábado, o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção afirma que existiu um processo relativo à empresa House Ready em 2025, devido a alegados atrasos ou recusas na entrega de documentação junto da Câmara Municipal para efeitos de licenciamento, processo que foi arquivado. O IMPIC destaca ainda que o alvará desta empresa foi cancelado em 2022 devido à falta de pagamento da taxa regulamentar, situação que foi, entretanto, regularizada. Isto foi-lhe perguntado a ele várias vezes quando é que começava a casa e uma das vezes até eu liguei-lhe, lembro-me perfeitamente disso. E eu perguntei-lhe várias vezes, chega de palhaçada, chega de brincadeira, não me chateiem muito que senão a casa fica pronta em 2030. Veja lá, mas num tom de graça, ao mesmo tempo, num tom que não fosse levado como se fosse uma ameaça. Inclusive, num dos últimos telefonemas que a gente teve, eu fiz uma transferência de 2.000 euros com a promessa que ele naquela semana ele vinha compor o que faltava cá em casa. E nunca deu mais uma justificação. E foram 2.000 euros que estão lá? Estão na empresa. E não me perguntem o que fizeram ao dinheiro, não quero saber, não é nada comigo, nem... Não foi nada feito. Mas não foi nada feito. Nunca mais, a partir dessa data... Nunca mais, nem ligou, nem nada. telefonemas, nada.
A Câmara Municipal de Vila Real foi questionada pelo Repórter Sábado sobre se tem conhecimento de queixas contra esta empresa e sobre se reconhece alguma responsabilidade nos atrasos ou nos erros relacionados com estas obras. Foram perguntas que ficaram sem resposta. Sr. jornalista, posso lhe garantir, se você tiver um bocadinho de tempo, levo a ver obras minhas. Aí em 2 segundos, vai atrás de mim, vamos ver 3 ou 4 obras. Podemos fazer isso? Pode ir ver, vou mostrar obras minhas prontas. Vou mostrar obras minhas prontas. Podemos ir, vamos já? Vamos, Então vamos. venha atrás de mim, ok? Que é para você perceber e entender o que é que nós fazemos. Henrique Vassal levou-nos até ao local onde decorre uma das suas empreitadas. À chegada, contactou o cliente dessa obra. Rui, por acaso, boa tarde, por acaso não andas aqui próximo à tua obra, não? Tenho aqui uma senhora jornalista, gostava que desse aqui uma palavrinha, só favor. Anda cá, só estava, até já. No processo houve várias chatices com o Sr. Henrique. Prometia, era hoje, era amanhã, era depois, não vinha. Tive que meter um advogado, tivemos que ir pelas vias judicial. Tive as chatices, não falávamos, neste momento não tenho problemas absolutamente nenhum. Coincidência, Henrique. Coincidência. Está a vir. Este livro não tem no tribunal. Oi? Mas coincidência. Só que infelizmente as pessoas só têm memória para aquilo que lhe interessa e aquilo que dá jeito no seu momento próprio. Mas nós não temos problemas quanto a isso, estamos cá sempre disponíveis para estar qualquer esclarecimento verdadeiro, sério e transparente. Desde o momento que a verdade seja exposta, desde o momento que as pessoas tenham caráter, tenham honra, tenham dignidade de dizer assim, sim senhora. Nós ainda podemos dizer que temos a casa, mas há pessoas que não podem dizer o mesmo. Sim. Com muita luta, com muita determinação, nós conseguimos. E estamos a conseguir. Mas eu acho que as pessoas, sobretudo, tenham passos firmes. Assertivos. E não caiam em vendedores de ilusões. Seguimos com o debate. Acompanham-nos Cátia Henriques, é uma das lesadas, acompanha-nos por videochamada. Também Sara Nóbrega, outra das lesadas, como vimos na reportagem, está connosco em estúdio. Também o advogado Pedro Proença e a autora da reportagem, Maria Peleira Gouveia. Agradeço a todos a presença nesta edição. E Maria, importa começar por ti, porque o empresário Henrique Vassal foi naturalmente convidado para estar presente também neste debate. Ouvimos as explicações dadas na reportagem, mas era essencial que aqui estivesse. Qual foi a resposta que te foi dada? Nós contactámos o Henrique Vassal para vir aqui a estúdio, para também poder responder mais uma vez, tentar responder de forma concreta, de forma simples, coisa que não aconteceu durante todas as vezes que falámos com ele, fosse presencialmente, fosse através da entrevista por Zoom, e de todas as vezes o Henrique disse-me sempre que vinha, que tinha todo o gosto em vir, que talvez não conseguisse vir presencialmente, mas que por Zoom viria certamente. E para quem disse tantas vezes que dava a cara, e há uma coisa que o Henrique tem, é que dá a cara sempre, não é só quando ganha a taça, e que é preciso darmos a cara pelas nossas responsabilidades, que foi o que o Henrique disse tantas vezes, não está aqui presente, deu o dito por não dito e, enfim, não me disse que não vinha, mas como vemos não está aqui. O convite foi feito e o Henrique tem ainda a possibilidade de estar presente a ligação via Zoom. Exatamente. Via Zoom Exatamente. Está enviada. É isso mesmo, enviámos a ligação via Zoom para que ele estivesse aqui, mais uma vez para tentar responder concretamente às perguntas, que foi coisa que não aconteceu. E eu esperava, muito sinceramente, Eduardo, a presença do Henrique aqui, porque é um homem tão bem falante que consegue, com as suas palavras, convencer os clientes a fazer estas obras e convencer os clientes a dar estes valores de entrada. Esperava mesmo que ele estivesse aqui sentado nesta mesa connosco, e mesmo que não conseguisse estar, que estivesse por Zoom, coisa que não aconteceu. E tenho pena, porque se há alguém
que diz que dá a cara pelas suas responsabilidades e que é preciso assumir as responsabilidades e dar a cara por elas. Esperava mesmo que ele estivesse aqui presente. Poderia naturalmente ajudar a mais esclarecimentos. Certamente. Acompanha-nos à distância a Cátia Henriques, é também uma das alegadas lesadas deste empresário. E começo por si, Cátia, porque ainda não conhecemos a sua história, ao contrário da Sara, que integrou esta reportagem da Maria Peleira Gouveia. Agradeço o seu contributo. Cátia, gostava que nos começasse por explicar um pouco da sua história, como é que contactou esta empresa e em que ponto é que ficou a sua casa. Antes de mais, muito boa noite. Obrigada pela oportunidade e por efetivamente nos dar voz a todos os lesados do Henrique. A minha história começou um ano antes do Covid. Na altura era eu e o meu ex-marido, tínhamos o projeto para construir casa. Quando colocamos o processo de licenciamento, automaticamente procuramos o construtor. Foi-me apresentada a empresa de aço leve, nem sequer conhecia. Optamos por essa solução, por ser mais barata, mais económica e mais rápida. Uhum. Exatamente. Entramos em contacto com ele, não tínhamos qualquer feedback, não o conhecíamos de lado nenhum. Ele sempre com esta imagem, portanto, o discurso é sempre este. Conheço o Henrique desde essa altura e sempre foi assim comigo. E nessa altura fechamos logo o contrato. Só que como iniciou o Covid, o processo de licenciamento demorou mais do que o suposto. E ele, nesse processo todo e nesses anos todos, teve mais ou menos 2 anos e meio o processo na Câmara, ele vinha com o discurso para mim e para o meu ex-marido, na altura, e dizia, para não aumentar o preço da obra, tens que me dar X. E nós dávamos. Tenho isso em papel. Foi o valor de entrada estabelecido nesse primeiro contrato? O valor da entrada era apenas só quando se iniciasse a obra e quando o processo de licenciamento estivesse feito. Muito bem. Mas eu acho que na altura isto também já foi... Sim. Na totalidade destes pedidos, nós demos no total 30 mil euros. 30 mil euros? Sim. No total foram 30 mil euros. Pronto. Portanto, como passou o processo. Chegou a esses valores? Chegou a dar os tais 30%? Foi isso? Não, foi aos poucos. Ele dizia, olha, imagina, passava meio ano. Ele dizia, olha, para não aumentar o preço da vossa casa, para o orçamento se manter igual, porque o aço está a aumentar, os materiais estão a aumentar devido ao Covid, se vocês me derem 15 mil euros eu consigo manter para comprar o vosso aço. Passado mais meio ano vinha exatamente o mesmo discurso e nós dávamos mais, portanto, aos bocadinhos fomos dando esse valor, ok? Pronto, depois o processo de licenciamento foi aprovado na Câmara, tudo certo, já tinha o empréstimo também aprovado, comigo e com o meu ex-marido. No banco? Mas, efetivamente, a minha relação rompeu-se, portanto, o divórcio, e foi logo a primeira pessoa que eu contactei foi o Henrique. Sempre houve muita comunicação entre nós, sempre foi via telefone, nós nunca comunicamos via e-mail, nunca, foi sempre via telefone. Ele sempre foi muito prático connosco. E quando eu me pedi o divórcio, a primeira pessoa foi o Henrique. Olha, Henrique, a obra é para agora. Na altura ele tinha feito apenas as fundações no meu terreno, portanto, esta base que a Sara tem, eu nem sequer tive essa base. Era isso que eu ia questionar, o que é que chegou a ser feito em termos de obra? É chamada fundações, portanto, tipo uns, nós chamamos aqui de umas cavidades que são enchidas de aço, de betão, de onde a estrutura vai pousar. Qual era a zona da casa? Já agora eu creio que não referi, a Cátia de Vila Real também? Pela Vila Real, sim. E a casa também era nessa zona? Era nessa zona, sim. Era aqui na zona de Vila Real, sim. Pronto. E depois eu disse assim, olha Henrique, vou-me divorciar, portanto a obra não é para avançar. Ele disse, Cátia, não te preocupes, resolve a tua vida pessoal e comigo tu sabes que podes contar sempre e depois vimos qual é a situação. Pronto. Eu resolvi a minha vida pessoal. A suspender esse processo. E exatamente, foi assim, falado. E ele até veio ter comigo, disse que se precisasse de ajuda em relação a alguma coisa do divórcio, ele estava do meu lado. Todo esse discurso foi feito do Henrique perante mim. Eu até aquele momento não tinha razão de queixa, não é? Depois, quando eu resolvi a minha vida pessoal,
eu cheguei ao ponto e disse, pronto, Henrique, tem 30 mil euros desse lado, como é que vamos fazer? Porque depois eu tentei ficar com o projeto e com o crédito só eu. Portanto, o projeto que eu tinha em conjunto com o meu ex-marido, eu tentei avançar eu sozinha. Só que na altura as taxas estavam disparadas. E a senhora do banco disse-me, Cátia, não te metas neste buraco sem fundo porque tu vais-te enterrar até às orelhas. As taxas de juros à conta da guerra na Ucrânia. Exatamente. Pronto. E desistiu de seguir com o processo sozinha. Exatamente. Não consegui. O que é que disse ao Henrique, olha, eu não com a consigo. entrada ou com o dinheiro que já tinha fornecido à empresa? Pronto. Era essa a pergunta que eu fazia ao Henrique muitas vezes. Ele dizia, e ele no início dizia assim, olha, eu tenho uma obra que é parecida com a tua e eu vou tentar colocar o teu aço naquela obra e quando a senhora me pagar eu dou-te o dinheiro. Ok, tudo certo. Passava-se um mês, passava-se 2 meses, passava-se 3 meses e nada. Então, Henrique, então como é que estão as coisas? A senhora ainda não me disse nada, mas ela disse que durante uma semana que dava uma resposta. Ok, vamos aguardar. Até que um ponto que eu disse, eu tenho que resolver a minha vida com o meu ex-marido em relação a dinheiros também, preciso de saber como é que vai ser a postura do aço. São 30 mil euros, não são 30 euros. E o que é que foi dito? Alguma vez chegou a receber algum dinheiro? Ou parte dele? Nada. Deixa-me só para clarificar, todas essas conversas foram telefónicas ou presenciais? Nunca houve nenhum tipo de documento escrito a confirmar que haveria essa entrega, essa devolução do dinheiro já pago? Exatamente, foi tudo por telefone, porque sempre foi assim. Eu sempre agi de boa fé com ele, sempre confiei nele. Eu nunca me mostrou o contrário. Assim. Sim. Vou pedir também aqui ao Pedro Proença, boa noite também, para ajuda para tentarmos perceber de que é que este empresário pode efetivamente ser acusado. Estamos perante vários casos evidentes de burla ou pode não ser exatamente essa caracterização? Sim, boa noite a todos. Deixa-me dizer tanto um bocado, antes de começar, uma coisa que é relevante. Este senhor optou claramente por participar neste debate através das redes sociais. Eu estava aqui a tentar mais ou menos monitorizar aquilo que este senhor anda a fazer nas redes sociais e, de facto, aquilo que eu posso dizer, basicamente, é que este senhor, que está agora muito preocupado e que não esteve aqui para dar a cara, finalmente faltou-lhe a coragem para estar aqui a explicar aquilo que podia explicar, mas aquilo que eu tenho estado a ler, basicamente, pouco ou nada diz relativamente às questões que são aqui colocadas. Ou rigorosamente não diz nada. Está a dedicar muito espaço a tentar desresponsabilizar a empresa. Eu, daquilo que tenho estado a ler do que o senhor está a escrever, ele quase que pede às pessoas um ato de fé na honestidade dele. Esqueçam os atrasos, esqueçam os processos. Os processos foram a herança do passado, não tem nada a ver com isso. E, portanto, este senhor não esclarece minimamente, como também não conseguiria esclarecer aqui, exatamente quais as razões que levam um conjunto de pessoas que não se conhecem, em momentos e em locais diferentes, a tecer o mesmo tipo queixas relativamente a este senhor, que é, digamos assim, o ponto coerente, o ponto constante de toda esta polémica. Ele é que não está a cumprir e há um conjunto de pessoas que não estão aqui em conluio, em cabala, digamos assim, a tentar montar um caso contra este senhor. Depois, para dizer também aqui, eu não vou tratar este senhor por Henrique, eu não o conheço de lado nenhum, ele não me conhece de lado nenhum, não tem nada que eu tratar pelo nome, vou tratá-lo por senhor empreiteiro, não é? Ele... gostei muito daquela ideia. A senhora jornalista para cá, a senhora jornalista para lá. Então o senhor empreiteiro para aqui, agora vou começar a falar com o senhor empreiteiro. O senhor empreiteiro gosta de dar aqui um toque pessoal a isto, não é? Portanto, esta questão, vamos ver uma coisa, dos meninos bons e dos meninos maus. Eu estava a ver aqui a reportagem e deixa-me dizer-te uma coisa aqui ao senhor empreiteiro. Isto não é um concurso de simpatia. Estes programas não são feitos, estas reportagens de investigação são sérias, são feitas com sustentação factual e não andam aqui num concurso de simpatias. Isto é, este senhor, nós não estamos aqui se este senhor é um bom, a discutir se este senhor é um bom ou um mau menino. Claro. Estas pessoas, quando contactaram este senhor empreiteiro, não andavam à procura do bom menino. Andavam à procura de um empreiteiro. Claro, querem profissionalismo, querem um empreiteiro que cumpra aquilo que se compromete. E, portanto, é preciso não infantilizar o problema como este senhor está a tentar infantilizar o problema. Isto é muito sério. Mas depois vamos à frente. Deixa-me dizer-te agora, basicamente, respondendo à tua pergunta. Sim, a questão dos crimes ou das violações. Óbvio que se nós denotarmos aqui, e isto teria que ser sempre o Ministério Público a apreciar, que há um conjunto de casos que se repetem em termos de padrão e que há evidências claras de que este senhor
não tem capacidade para cumprir os contratos que assume e ainda assim vai para a frente com esses contratos e recebe dinheiro por conta deles, podemos estar aqui perfeitamente perante um padrão criminoso que pode eventualmente ser configurado no plano da burla. É claro que, basicamente, e no plano inicial, numa primeira análise breve a esta questão, estaremos aqui a falar, sobretudo, de incumprimentos contratuais, pelo menos para já. Mas há aqui São punidos apenas com coimas? Estamos a falar de indenizações, de responsabilidade contratual, de rescisões com justa causa por incumprimento definitivo destes contratos. Agora, há aqui uma coisa que me deixa, desculpa, com a pulga atrás da orelha, Eduarda. É que este senhor, por exemplo, há aqui um determinado momento que é muito relevante nesta reportagem, é que este senhor tem, desculpa a expressão, a pouca vergonha de dizer, relativamente, não sei se é ali o caso da nossa convidada, daquele terreno, que ele diz que era um terreno que tinha um acesso muito complicado e que tinha muita dificuldade em levar os materiais para lá e que foi isso a causa dos atrasos. Mas então eu pergunto... Devia ter contemplado isso antes. Mas quem é que é o empreiteiro? Quem é que é o especialista? Quem é que é o profissional? Então, quando foi para receber o dinheiro, este senhor não diz aos seus clientes, olha, isto vai ser muito complicado, vocês se calhar metam-se noutro tipo de construção, porque eu vou ter muita dificuldade em trazer para aqui o material. Ele não disse nada. É verdade ou não é verdade? Ele disse alguma coisa? Não disse nada. Veio utilizar essa desculpa depois. E aqui, neste caso, com esta desculpa, Eduardo, sabendo que ele é que é o empreiteiro, ele é que é o profissional, eu aí já estou a resvalar um bocadinho para a ideia do crime. Porquê? Porque este senhor, se sabia antecipadamente que, tecnicamente, aquela obra era difícil de executar em função da localização do terreno... É um engano. Enganou as pessoas. Isso não há dúvida nenhuma. Já vamos continuar o debate, também a ouvir o testemunho de novo da Sara Nóbrega, que também nos acompanha em estúdio. Para já fazemos um curto intervalo, continua a acompanhar-nos, vamos regressar dentro de poucos minutos. Até já. Com o debate em torno do Repórter Sábado deste dia, acompanham-nos as lesadas Cátia Henriques e Sara Nóbrega, também o advogado Pedro Proença e a autora desta investigação, Maria Peleira Gouveia. Agradeço de novo a todos. Sara, há pouco ouvimos na reportagem, que já vamos voltar a rever, que Henrique Vassal, o empresário da House Ready, dizia que a Sara não tinha qualquer tipo de razão de queixa. Como é que responde a isto? A gente foi para o tribunal com ele por alguma razão, porque queríamos respostas da parte dele. E até hoje eu ainda não percebi se ele teria vontade de fazer a casa ou não. A solução foi mesmo ir para o tribunal. Em que ponto, recorde-nos, é que ficou a sua alegada casa? Sim, ele teria pelo tribunal, nós fomos o ano passado a tribunal com ele, e deram-lhe um prazo de 1 ano para terminar a obra, e que supostamente acabava agora em agosto, ou seja, já estamos em julho, e o que está feito é o que está nas imagens. E ele garantia... O que é que falta exatamente? Tudo, basicamente tudo. Portanto, é mais um prazo que vai resvalar. Tem alguma perspectiva, ou foi-lhe dada alguma perspectiva de um novo prazo? Ele nunca nos deu datas, nunca nos dá respostas nenhumas. A gente não sabe. As nossas licenças estão para terminar agora em setembro e ele garantiu que até setembro que me entregava a casa fita. E esta semana ficou, inclusive, depois da reportagem, de ir lá na quinta-feira por o osso e não apareceu nada. Como é que contactam? Conversam telefonicamente, mesmo depois do processo em tribunal? Como é que estabelecem a comunicação? Telefone, sim. WhatsApp. Temos um grupo da obra, onde ele de vez em quando se lembra de mandar um áudio a dizer que vai, e depois às vezes não vai. Inclusive, já nos disse 2 vezes que tinha ido lá com o homem da máquina, do caminhão, para pôr lá o ferro no terreno. E... Alguma vez pensou em desistir? Muitas vezes, sim, claro, muitas vezes. Mas por todo o dinheiro que já investiu, acaba por não o fazer? Sabe que nós já estamos num ponto, às vezes, que não é o dinheiro, é o nosso psicológico. De queremos tanto uma coisa, de vermos os nossos filhos crescer e de chegarmos ali
e vermos o nosso dinheiro ali investido, de ver o nosso dinheiro desaparecido, sem Quanto é que já aplicou respostas. nesta habitação? Fazendo as contas assim em mão, a gente deu-lhe 30 mil euros, mas já passa disso em outras coisas, como desaterros, em gravilha, coisas que tínhamos que pôr de um dia para o outro. Detectaram alguns erros também naquilo que tem sido a execução da obra, ou não? Sim. Na altura, quando a gente fez o contrato, a varanda da sala era suspensa e, como podem ver na imagem, ela está dentro da laje, não é suspensa. Fizeram essa parte, esqueceram-se de pôr a varanda do quarto, nem sequer lá está. No projeto a gente também tinha um muro que ele, na altura, quando a gente assinou o contrato, disse que não se preocupem com isso, eu ofereço essa parte, não se preocupem com isso. Verbalmente? Verbalmente, Mais uma vez. porque se virem bem na imagem é impossível fazer sequer lá um muro como ele estava a falar. E nunca mais ele tocou no assunto do muro. Quando a gente falava do muro, o muro já não existia. As coisas só começaram a correr melhor e a execução a concretizar-se depois da ida ao tribunal? Não. Eu, no mês de maio, estava muito cansada da situação e eu disse-lhe que tinha recebido um e-mail por parte da jornalista e foi quando ele, no dia a seguir, tinha ido lá pôr a batonilha e desde aí passaram cerca de 8 semanas. Ele deu a desculpa que aquilo tinha que secar e que tinha que ir tudo ao sítio e nunca mais apareceu. Eduardo, deixa-me Claro, dizer, sim. desculpem, que é mais isto e por isso é que no início da reportagem nós ouvimos a Sara, a Zita e o Walter a falar dos sonhos, porque acho que é precisamente isto, o Henrique, o senhor empreiteiro. Faz muitas promessas verbalmente. Faz muitas promessas e isto as Isso é um pessoas problema. têm, sim, as pessoas têm o sonho de uma casa é um sonho, não é? E isto são sempre promessas atrás de promessas. E voltando a referir aquilo que a Sara também disse, de há uns dias, portanto há alguns dias, o Henrique tem vindo a fazer mais promessas ainda a vários lesados, vai compor as coisas, vai ao terreno, vai devolver dinheiro, vai continuar a obra e, como vimos, não aconteceu nada. Ele prometeu à Sara que iria na quinta-feira ao terreno para continuar a obra. A Sara, posso dizer, enviou-me um vídeo nesse mesmo dia de como é que estava a situação e estava exatamente igual às imagens que nós temos estado a mostrar, só se vê a base da casa, não há evolução nenhuma e, portanto, isto é mais uma vez promessas atrás de promessas que depois nunca são concretizadas e também é muito disto que estas pessoas se queixam, que estes lesados falam, são promessas verbais, promessas através de mensagens, áudios que depois que depois também não podem ser comprovadas porque não estão escritas. Exatamente. Não tem nenhum tipo de documento. Faz sentido encaixar nisto que a Maria está a dizer. Como todos nós sabemos, basicamente nós vivemos num contexto de crise habitacional muito significativo em todo o país. É por isso que este tipo de trabalho que a Maria nos apresenta é extremamente pertinente, atual e oportuno. Até porque as casas modulares têm sido uma das soluções apontadas por serem mais rápidas, mais económicas. Tal e qual. E é tudo menos isso neste caso. Poucas casas, há preços muito elevados. Este tipo de construção é apresentado como uma construção que sai mais barata, mais em conta. Mesmo até em termos de design são apelativas, conseguem cativar as pessoas. E é preciso o quê? É preciso que as pessoas estejam em alerta. Eu posso dizer que nos últimos anos, em função da crise de habitação, a construção de casas modulares, casas pré-fabricadas, casas em madeira, casas em aço leve, tem-se multiplicado o número de empresas que aparecem a oferecer este tipo de serviços. É muito importante que as pessoas percebam que, face a um contexto de crise habitacional, que as pessoas têm dificuldade em pagar e em terem uma habitação condigna, este tipo de situações é muito plausível de poder acontecer. E as pessoas têm que estar escusadas, têm que se informar. Nomeadamente através de documentação advogados, escrita também, não é? associações, documentação escrita. Quando há promessas verbais. E eu ia deixar isto. Vocês não sei se repararam, os telespectadores com certeza repararam que a reportagem faz menção a um ponto importante. Estes contratos apresentados por este senhor não têm prazos para concluir as obras. Exatamente. Isto é extremamente significativo e é um péssimo sinal. Mas isso pode beneficiá-lo em tribunal? Repara, obrigou um cliente a ter que propor uma ação em tribunal para ser o tribunal a fixar o prazo de conclusão. Agora, para haver um incumprimento definitivo deste contrato, para as pessoas poderem depois exercer o seu direito a uma indenização, têm que primeiro
fixar qual é o prazo do contrato. Repara, o que isto custa e o tempo que se perde com isto. Portanto, este senhor, de uma forma que me parece perfeitamente intencional e não inocente, apresenta às pessoas contratos sem prazo de conclusão da obra. Isto é perfeitamente inconcebível. Deixa-me pegar nessa questão para devolver também a palavra à nossa convidada à distância, a Cátia Henriques, outra das alegadas lesadas deste empresário Henrique Vassal. Cátia, também aconteceu o mesmo com o seu contrato? Não havia nenhum prazo, nenhuma data específica para qualquer fase de execução da obra? Não, e como o contrato foi executado e ainda o processo de licenciamento estava a decorrer, nem nós sabíamos quando é que o processo na Câmara ia estar concluído, não é? Dependesse da conclusão da Câmara é que depois se conseguia dar seguimento com o contrato que foi feito com o Henrique. Mas estavam Portanto, na a falar... altura não lhe pareceu estranho, nem lhe criou nenhum tipo de desconfiança? Não. E vocês estavam a dar menção de efetivamente das comunicações serem via WhatsApp e via chamada. Comigo foi sempre assim. E depois, no final do processo, ele usou esse facto contra mim para eu ficar completamente bloqueada e não conseguir andar nem para a frente nem para trás. Porque depois de eu perceber que ele não ia incluir aço em obra nenhuma, de eu perceber que ele não me ia devolver aço nenhum, que não me ia devolver dinheiro nenhum, ele chegou e disse: Cátia, ou ficamos assim, ou eu coloco uma ação em tribunal de 100 e tal euros contra ti. Portanto, por incumprimento da sua parte. Por incumprimento da minha parte e por não estar formalizado esse pedido, ser só por chamada. Portanto, ia-me imputar os preços, o custo os juros de mora, pela obra já está parada desde a data do divórcio, não é? Portanto, ele usou o facto de não haver nenhum pedido formalizado para me dizer assim: ou ficamos assim, ou vou colocar uma ação em tribunal de 100 e tal mil euros por incumprimento do contrato. O que é que... E eu, na altura, tive medo, a verdade é essa, e eu disse: é preferível perder 30 mil do que 100 mil euros, porque eu estava sozinha, tinha acabado de sair passar por um divórcio, e eu tive medo, a verdade é essa. Claro que psicologicamente também já seria sensível. Cátia chegou a avançar para tribunal ou tenciona fazê-lo? Eu, na altura, não conhecia nenhum relato, nem nenhum exemplo de alguém que também estivesse a passar pelo mesmo. Só depois, portanto, eu já não tenho contacto com o Henrique, o último contacto foi há 3 anos atrás, entretanto eu esqueci o assunto, e só agora é que aos poucos eu vou ouvindo: olha, o Henrique, aconteceu isto com aquele senhor, com aquela senhora, aconteceu igual como de ti. Portanto, aos poucos vou ouvindo, mas ninguém em específico. Só hoje é que fiquei a saber que a Sara é uma pessoa que eu conheço há anos, foi colega de escola da minha irmã, que também lhe aconteceu o mesmo. E hoje, ao publicar nas redes sociais, houve muita gente que veio falar comigo a dizer que conhecem casos reais e que passaram exatamente pelo mesmo. Mas só hoje é que eu fiquei a saber das pessoas em questão. Até hoje ouvia só falar. Desistiu totalmente da questão de uma casa modular perante esta experiência negativa? Sim. Ou procurou ou vai procurar outro tipo de solução? Entretanto tentei-me estabilizar. Tentei-me estabilizar nestes 3 anos. Tive que recomeçar tudo de novo. Portanto, tive que fazer um projeto para as minhas capacidades pessoais, portanto, sozinha. E já tenho a minha casa nova. Já está fechada, já está quase... Portanto, a casa vista por fora já está concluída. Comecei em outubro do ano passado, mas com construção tradicional. E aí correu tudo bem? Aí correu tudo bem. Aliás, está a correr tudo bem. Está a correr tudo bem. Com esta situação e o dinheiro que acabou por perder, viu-se forçada a fazer algum ajuste na sua vida? Claro. Quem me ajudou foi a minha família. Claro. Quem me ajudou e para eu... exemplos? De que forma é que isto impactou? Os meus pais, a minha família, impactou financeiramente. Se calhar, se eu me tivesse devolvido o dinheiro, eu se calhar começava logo de imediato um novo projeto para a construção da nova casa, porque é esse o meu grande objetivo de vida. Eu tive que me restabilizar, tive que me estruturar. Isto já vai há 3 anos, não é? E a minha casa iniciou-se em outubro do ano passado, 2025 só, apenas. Maria, nós temos, ou tens ideia
global daquilo que são os lesados, ou a totalidade dos lesados deste empresário? Conseguimos ter noção da dimensão? Estamos a ver alguns testemunhos, acabamos de ouvir a Cátia a dizer que conhece mais pessoas. Sim. Certamente a Sara também terá aqui alguns exemplos para nos dar. Sim, depois de nós termos publicado as promoções desta reportagem, apareceram bastantes lesados e chegaram mesmo a contactar a Sara, pronto, depois de verem a promoção. Mesmo assim, quando nós estivemos no processo de fazer esta reportagem, são mesmo muitas pessoas, diria dezenas de pessoas lesadas por esta empresa, pessoas que depois também têm receio de dar a cara. Claro. Enfim. Às vezes vergonha, outras vezes receio. Exatamente. Muitas vezes vergonha, porque muitas pessoas até me disseram que, ou seja, estariam a dar a cara e de alguma maneira iam se sentir vulneráveis porque acabaram por cair nesta armadilha. Foi também o que me disseram. Acaba também por ser difícil para estas pessoas neste sentido, mas sim, há mesmo muitas pessoas, e nós hoje, principalmente depois de termos divulgado a promoção da reportagem, recebemos muitas delas, queixas, conseguimos ter noção da percentagem delas que acaba por chegar a tribunal? Porque sabemos que para isso às vezes também é preciso energia, tempo e dinheiro. Sim, também é muito isso, Eduardo. As pessoas depois também acabam por, como estavas a dizer, isto é uma construção que as pessoas procuram por ser rápida e mais económica. E depois, durante todo este processo, isto deixa de ser tudo menos económico, porque as pessoas têm que gastar mais, têm que compor o que a House Ready não conseguiu compor, fazer ajustes, obras extra, e portanto muitas vezes as pessoas acabam por perder a energia, se calhar para avançar para tribunal, depois pensam que as coisas conseguem ser resolvidas de outra maneira, até porque, como sabemos, e a Sara também pode comprovar, o contacto que o Henrique tem com as pessoas também é sempre muito de vocês são como se fossem meus filhos, contem comigo, estou do vosso lado, e portanto as pessoas depois também acabam por pensar de alguma maneira que conseguem resolver esta situação de uma maneira mais fácil. Deixa-me dizer, Eduarda, que na entrevista que tivemos por Zoom com o Henrique, que o Henrique me disse que gravou e eu também gravei porque nós mostramos na reportagem, o Henrique disse muitas vezes que os clientes nunca vieram às minhas instalações para falarem comigo. Portanto, para o Henrique era muito importante as pessoas visitarem as instalações dele, sendo que ele tomava a liberdade de falar com vocês por telefone, e era assim que resolvia todos estes problemas. Vamos aprofundar também essa questão, porque o debate vai prosseguir. Agradecer só à Cátia Henriques, que nos acompanhava à distância, que agora não vai estar presente no restante debate, mas aproveitamos para que possa ver ou rever a reportagem da Maria Gouveia Pereira. Cuidado com as filmagens, atenção. Ele ficou com os nossos sonhos. Ele basicamente destruiu a nossa vida. Um bom vendedor vende sonhos. E ele vendeu o nosso sonho. Henrique Vassal é CEO da House Ready, uma empresa de construção de casas em LSF, uma construção em aço leve. Estou a falar com a dona jornalista Maria Gouveia, certo? Está, sim, senhora. Com quem é que estou a falar? O meu nome é Henrique Vassal, da empresa Alverredi. Eu tive conhecimento que a senhora jornalista está a fazer a recolher algumas entrevistas de clientes nossos. Como dono da empresa, eu gostava, ou seja, como dono da empresa, não tenho nada a esconder. Se a senhora jornalista quer fazer um trabalho de silência, nós estamos, a Alverredi está disponível para falar consigo e prestar todos os esclarecimentos que você pretender, e não são assim tão poucos, e desmascarar a cara de alguns clientes que estão a falar com a senhora jornalista. E uma altura eu perguntei-lhe cedo, então como é? Vai continuar a obra? E ele, assim, entre conversa, mandou um áudio e disse: a Sara não quer a obra feita, a Sara quer a sangue, a Sara não quer a obra feita. Em 2020, Sara e Luís viviam na Suíça. Voltaram para Portugal com um filho nos braços e um sonho por cumprir. Nós conhecemos a empresa através de um casal
que nos indicou, porque eles também tinham feito uma casa com a mesma empresa, nos deram um feedback muito bom. A gente foi visitar a empresa em setembro de 2020, ficamos interessados, foram muito disponíveis logo em mostrar-nos uma casa-projeto, que eles até eram o escritório. Em 2021 já tínhamos tudo certo, assinamos o contrato, entramos com o valor que foi combinado na assinatura do contrato, com 30%, e a partir daí então começou o nosso pesadelo. Estou Henrique. Sim, bom dia. Bom dia, como está? Podemos nos encontrar no terreno da Sara? Pode ser o terreno da Sara, pode, sem problema nenhum. Pronto, então encontramos-nos lá à uma. Pode Ok, ser. combinado, Obrigadíssima. combinado. Obrigada, Henrique. Até já, com licença. Henrique? Olá, como está? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eram sempre desculpas, que a culpa que era dos vizinhos, que faziam queixa na Câmara, ou porque o padre não deixava fazer porque fica junto a uma igreja e não deixava fazer construção, visto que não havia sinais que as pessoas sabiam que havia construção alguma. A igreja, por exemplo, o que é o difícil de acesso? Você viu a rampa que nós temos aqui? Sim. Nós, quando temos aqui o botão, vieram aqui 3 centrais diferentes. É que eu sabia disso quando vi. Sim, mas o problema... Repara, sim, mas nós sabemos... O tribunal fixou Vários contratos. com ele, foi aqui. Que vassalo. Muito bom. Telas adicionais e... Ele Para o dizia. patrimonial, às vezes, ele, pela sua filha, eu vou... Empresa. Foi através de quem? Como é que conheceu este empresário? Nós tínhamos um casal amigo que tinha feito a construção com eles e que tinha corrido super bem. Por isso, daí a gente até decidir visitar as instalações da empresa. Eles sempre muito simpáticos. Portanto, houve pelo menos um caso de sucesso. Sim, que a gente desta firma. tivesse conhecido. Também foi o único, não ouvi falar mais nenhum. Mas como eram nossos conhecidos, não é? Claro. A gente Foi uma recomendação, confia, sim, claro. E quando fomos visitar a empresa, foi tudo 5 estrelas. Nada a apontar, tudo muito rápido, que era um objetivo nosso, não é? Que fosse uma coisa que não nos ficasse muito cara e que fosse rápida, daí termos optado pela opção da construção. Por isso, se soubéssemos que teria sido assim, não teríamos... Claro, nunca imaginou. Claro que não. Procurou na altura algum tipo de apoio jurídico para a questão dos contratos? Estranhou que não houvesse prazos estabelecidos no documento? Sim, porque as licenças saíram... Nós assinamos em 2021, em janeiro de 2021, as licenças, com os entraves todos... Não vou aprofundar muito, não é? Que é muita coisa. Burocracias. Burocracias de Covid e câmaras e essas coisas todas. Em 2024 terminava o prazo para a gente poder levantar o alvará. E então o meu advogado já tinha contactado o senhor empreiteiro para vir trazer a documentação à Câmara para levantarmos a documentação. Nunca obtemos resposta nenhuma, nem em datas, nem para ir levantar qualquer tipo de documentação que fosse. E nem com o advogado, nem com o tribunal, não adiantou nada. A gente pensava que se calhar que até entrando na justiça, que se calhar queríamos ter uma luz verde, não é? Que se calhar que ia mexer ali um bocadinho em alguma coisa em relação, sei lá, à reputação da empresa, mas não. Pedro Proença, se há alguma lição a retirar deste episódio e deste trabalho jornalístico, será que neste tipo de serviço, bem como em muitos outros, há que tentar que fique tudo escrito e não apenas verbalizado em conversas? Com certeza que sim, Eduarda. É fundamental que uma pessoa, um casal, alguém que se envolve num negócio que é um negócio de uma vida, digamos assim, que envolve as poupanças... Com avultadas quantias. Quantias avultadas, avultadíssimas, eu diria. Não se atire cegamente nos braços
de uma relação contratual sem estar perfeitamente com a noção que se está a agir bem ou se está a agir de uma forma imprudente. E uma simples consulta a um advogado, nomeadamente nestes casos, qualquer advogado teria dito que é necessário e fundamental não só haver um reforço destes contratos em termos daquilo que é a definição de prazos, prazos para conclusão da obra, prazos para pagamentos, mas também tem que haver um conjunto de garantias que é prestado pelo próprio empreiteiro, que não existe normalmente nestes contratos de empreitada. Eu penso que a Cátia viveu na Suíça. A Sara viveu na Suíça. A Sara que esteve connosco na primeira parte. Eu tive alguma experiência de contacto com a realidade suíça e posso dizer, Eduardo, que, por exemplo, na Suíça, se quiseres pintar um quarto da tua casa, tens que fazer um contrato de empreitada, em que tens a definição dos prazos de conclusão da obra e não só tem que dizer que até quarta-feira está pintada a parede A, até quinta-feira está pintada a parede B. Todas as fases. Todas as fases, e o dono da obra tem que assinar um certificado a dizer que o empreiteiro cumpriu. E se o empreiteiro não cumpriu, está, de facto, metido em trabalhos até no plano daquilo que é a sua licença para trabalhar nessa área. Portanto, estamos a falar aqui de duas culturas diferentes, mas, de facto, é muito importante que as pessoas evitem este tipo de situações que, obviamente, depois condicionam e têm um impacto gigantesco na sua vida. E depois em tribunal podem não conseguir comprovar aquilo que pagaram ou aquilo que estava estabelecido verbalmente apenas. Tu repara, estas empresas de construção são sociedades, normalmente sociedades pequenas, unipessoais, com poucos ativos, digamos assim, e as pessoas, mesmo que consigam, no limite, passado alguns anos, uma condenação de uma indemnização, o grau de certeza relativamente à existência de bens e de ativos que sejam suficientes para pagar essa dívida é quase nulo, porque estas pessoas estão escudadas atrás de uma empresa e é a empresa que responde por estes problemas, não é o senhor Henrique, é a empresa que responde perante estas situações. Claro. E, portanto, estas pessoas estão profundamente desprotegidas. Há outra coisa que eu também quero chamar aqui a atenção relativamente a este caso em concreto, e volto a dizer isto que a Maria Gouveia nos traz aqui, é serviço público, é muito importante que as pessoas estão muito pressionadas por questões de habitação, que é um direito constitucional das pessoas, tendam a cair neste tipo de situações. Porque é um problema transversal e para o qual parece que não há uma resposta. Muito transversal, e não é só com este tipo de construção. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa que eu acho muito sintomática no comportamento deste senhor que é gerente desta empresa, House Ready, ok, desculpem, House Ready, estava-me a falhar o nome. Aqui basicamente repara bem nisto, Eduarda, isto é muito interessante. Este senhor imputa os atrasos aos clientes. Não tem um mínimo pudor e um mínimo pejo em dizer que muitos destes atrasos são imputáveis aos clientes. Mas tu repara uma coisa, os contratos não têm prazo. Os contratos não têm prazo para conclusão. Então tu perguntas assim, alguém que se esconde atrás de um contrato que não tem prazo para conclusão, depois vai imputar esses atrasos aos próprios clientes? A falta de prazo no contrato vale para todos. Mas este senhor não hesita em dizer que os atrasos são, na maior parte das vezes, responsabilidade dos clientes. E eu pergunto, que prazos? Onde é que estão esses prazos definidos? Como é que este senhor tem a lata de vir dizer que há atrasos imputáveis aos clientes? Não pode, porque os contratos não têm prazos. Também é importante dizer outra coisa muito rapidamente, Eduarda. Há aqui também, da parte do sistema legal, uma desadequação, uma desatualização em relação à dimensão desta problemática hoje em dia. E o Repórter Sábado tem trazido inúmeros casos de situações que envolvem a atividade da construção civil, em que há, de facto, nos casos mais burla, noutros casos mais incumprimento contratual, mas há aqui, de facto, falta de mecanismos legais que protejam as pessoas. Já não digo só na questão da informação, que é necessário que as pessoas têm que ser motivadas. É a fiscalização e, sobretudo, eu acho que a lei, que o legislador, face à catástrofe que está a acontecer, com centenas e centenas de pessoas que todos os dias são lesadas com este tipo de comportamento, tem que haver alterações na lei que reforcem aqui mecanismos de defesa dos compradores e dos clientes. Claro. E um dos mecanismos que podia ser introduzido, basicamente, era a proibição
deste tipo de adiantamentos em dinheiro. Isto é, como é que tu compreendes que uma pessoa que vai fazer uma empreitada peça logo 30% à cabeça? Isto é um Deveria ser um valor mais baixo, os tipicamente 10% que muitas tipicamente vezes 10% no máximo, porque isto é um convite ao incumprimento. Mesmo quem já passou por situações de pequenas obras em casa tem a noção de que às vezes dar à cabeça dinheiro a mais é estar a convidar a pessoa que nós contratamos a desaparecer porque já tem ali um rendimento significativo do trabalho. Isso muitas vezes isso vai ser rentável. Muitas vezes, claro. E, portanto, aqui não só a questão de haver limitações legais a este tipo de adiantamentos, mas tem que haver também aqui a exigência de que haja um mínimo de garantias. É inconcebível que pessoas que andam neste tipo de atividade não sejam obrigadas, por exemplo, a ter um seguro de boa execução da obra. E se houvesse a imposição de um seguro de boa execução dos trabalhos, sabes o que é que acontecia? Metade destes paraquedistas deste tipo de negócios, que querem enriquecer facilmente à custa da necessidade das pessoas, pensava duas vezes. Porque esses seguros têm encargos financeiros. Portanto, há aqui um conjunto de coisas, de vazios legislativos, procedimentais, até a própria fiscalização por parte do INPIC, que nós já aqui falámos várias vezes, que é incipiente. A própria forma como estas empresas são credenciadas. Eu já falei aqui, nós temos um esquema, Eduardo, para tu teres a noção. Eu que não sou construtor, se for amanhã pedir uma credenciação de idoneidade para construir, basta eu dizer que sou idóneo. Basta preencher o formulário e autoclassificar-me a mim como entidade idónea para construir. E tenho a autorização do INPIC garantida. E, portanto, repara bem, como tudo está mal... E como tudo isso ajuda a fazer crescer estes casos de impunidade e de enganos, de burlas. É exponencial e as pessoas, em geral, estão profundamente desprotegidas em relação a este tipo de situações. E depois a justiça, quando as coisas acontecem, como nós sabemos, infelizmente, não funciona com a celeridade nem com a eficácia que nós desejamos. Até porque o Pedro Proença tocou nesse ponto. Maria, ajuda-nos a perceber a que outras entidades contactaste, o que é que te responderam? Referias na reportagem o Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, por exemplo. Exatamente, contactámos o INPIC, como o Pedro Proença falou, para saber se havia processos, se o alvará da House Ready alguma vez foi suspenso ou cancelado. Como vimos, foi cancelado em 2022 por falta de pagamento de uma taxa, e também houve um processo que já foi arquivado, e reforço, sobre a alegada falta de entrega de documentos para licenciamento junto da Câmara. E nós também contactámos a Câmara Municipal de Vila Real, que foi onde todos estes casos aconteceram, onde a Sara tem o terreno e onde o Walter e a Zita têm também, também era o caso a casa. Da convidada que exatamente, da parte, Cátia, que tivemos aqui na primeira parte. Cátia, exatamente, a Cátia Henriques. Até porque, como vimos na reportagem, e eu perguntei várias vezes ao Henrique se os projetos que entravam na Câmara eram os projetos que ele concretizava, porque eu falei com vários lesados e, por exemplo, temos o caso da Sara, a questão das varandas, aliás. No caso do Walter e da Zita, o projeto que foi entregue tinha 2 lugares de garagem e eu fui lá à casa deles e só tem um, entre outras coisas, medidas de janelas, coisas que podem parecer irrelevantes, mas que depois, na verdade, não são. E todas juntas? Exatamente, e todas juntas. É significativo. Exatamente, torna-se significativo, é isso mesmo. E a Câmara não me respondeu. Eu perguntei se eles tinham conhecimento de alguma queixa relacionada com esta empresa, se assumiam de alguma maneira alguma responsabilidade nestas falhas das obras feitas pela House Ready, e foram perguntas que, como eu disse na reportagem, ficaram sem resposta, e seria importante a Câmara ter respondido também, porque os lesados têm esta dúvida, têm projetos, obras em casa, de um projeto que entrou na Câmara de uma maneira e que depois foi concretizado de outra maneira. Já agora, perguntar aqui à Sara um ponto que o Pedro Proença também mencionava há pouco. Eram devolvidas por parte deste empresário as críticas ou as queixas de que eram os clientes, neste caso a Sara, que estava a fazer resvalar os prazos? Também lhe aconteceu isso? É sim. Sempre foi a gente andar atrás dele e não ele atrás da gente, não é? E das vezes que houve uma conversa assim, porque eu já estava muito, muito cansada desta situação, porque eu estou a pagar renda, fiquei sem o meu dinheiro e estou a pagar renda, e eu perguntei-lhe, olha,
você quer fazer a obra ou quer desistir? Devolva-nos o valor e a gente opta por outra solução. E ele aí começou a ficar assim um bocado mais agreste e disse: a Sara não quer a obra, a Sara quer é sangue. A Sara não quer a obra, a Sara quer é sangue. Mas continua sem responder à minha questão, se vai fazer a minha obra ou não. Não é? Porque a gente está sem saber para onde, o que fazer. Eduardo, deixa-me dizer uma coisa que é muito pertinente, aquilo que é, assim, só muito rapidamente, que a Maria estava aqui a referir, do papel das câmaras municipais nesta questão. Obviamente que não compete às câmaras andar a aferir e a fiscalizar, digamos assim, a idoneidade ou o cumprimento ou dos contratos. Mas há uma coisa que é recorrente nas reportagens do Repórter Sábado e que é a certeza absoluta que nós temos de que este tipo de casos são do conhecimento das câmaras municipais. Já falámos aqui de várias situações em várias câmaras municipais em que há dezenas de lesados. E eu pergunto, as câmaras municipais também não têm um dever administrativo de avisar as pessoas que algo está a acontecer de estranho relativamente a determinado empreiteiro, para terem algum cuidado? Podem fazê-lo legalmente? Não têm uma obrigação legal de fazer, mas acho que na defesa dos seus municípios... Mas podem sem uma confirmação mas de que deviam as acusações são... Deviam fazê-lo. Era dizer às pessoas, os departamentos urbanísticos, deviam dizer às pessoas, atenção, que há aqui algumas questões, veja Pelo bem... menos suspeitas. Mais suspeitas. Eu acho que as câmaras também deviam ser obrigadas a isso. Deviam ter no seu conjunto de atribuições também algum poder de defesa de quem está a querer investir no município. Claro. E isso não acontece, infelizmente. Vamos já prosseguir com o debate. Acompanhe-nos, fazemos apenas um breve intervalo. Voltamos dentro de alguns minutos. Até já. Isto, certo? E era uma das perguntas, a possibilidade de todo o incómodo. Esta obra tem que estar com... E cadeiras relax, por apenas... Sejam de novo bem-vindos. Estamos de volta com o debate em torno da investigação Repórter Sábado desta noite. Regresso à Sara Nóbrega para lhe perguntar, Sara, tendo em conta que tem a vida um pouco embargada, digamos assim, quais é que são os próximos passos? A gente, além da resposta que a gente esperava por parte da empresa, que mesmo assim não obtivemos, não é? De qualquer maneira, nem em tribunal, nem por este meio, não sei, a devolução, se calhar, não é? É o que se vê. Por isso, se calhar uma esperança noutra empresa mais tarde, quando isto tudo se resolver. E dar essa entrada, esse dinheiro como perdido e eventualmente avançar com outra construtora. Porque se não devolveram a outros, também não me devem devolver a mim, e nisto eu só queria alertar para que mais pessoas, porque nós vivemos numa cidade pequena e o meu objetivo era alertar as pessoas para não caírem nestas situações, porque isto é muito complicado, mesmo psicologicamente e no nosso dia-a-dia, termos que trabalhar para pagar contas e não termos um resultado e ver os nossos filhos crescer sem condições e a gente trabalhar tanto, porque eu tive 2 anos na Suíça num trabalho muito complicado, não é? Trabalhamos nas saladas, que não é uma coisa muito fácil, por isso foi um dinheiro muito suado que eu, de certeza absoluta que não deve vir de parte nenhuma, não é? Está a vê-lo agora como que desperdiçado? Sim. E está durante muito tempo a pagar, no fundo, 2 casas? Sim. 2 casas e é temporário, sempre foi temporário. Sim. Eu sempre mudei para uma casa e para outra. Tanto tempo. Temporário e tenho andado, como costumo dizer, com as malas às costas, de uma casa para a outra, a desenrascar aqui além e não tenho a minha casa, que agora nem sei o que é de fazer. Mas onde é que está a viver neste momento? Estou a viver no centro da cidade, aluguei um apartamento, temporariamente, achava eu, que terei que arranjar uma solução, porque é um T1. Eu estou com o meu filho, o meu marido não está, não é? Eu vou desenrascando, mas ele já tem 6 anos, está a crescer, já tem necessidade de ter o quarto dele, já tem necessidade de ter a privacidade dele
e agora ficamos sem o dinheiro, sem uma solução à vista e não sei o que é que eu vou fazer com a situação que se encontra ali, porque dificilmente me pegam na obra assim, não é? Dificilmente me pagavam sem eu ter a decisão das datas, não é? Está no fundo a meio ou numa fase ainda muito inicial? Sim, a casa ainda está numa fase muito inicial e visto que já tem lá erros acerca dessa parte das varandas, não é? Já não sei como é que vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Mas outra empresa pode não se querer responsabilizar, é esse o ponto. Sim. Pedro Proença, falávamos aqui da questão da eventual devolução deste valor de entrada, os 30%, que já aqui abordamos que é significativo e maior do que noutros casos. Não há forma de estas pessoas alegadamente lesadas exigirem a devolução desse dinheiro sem um prazo estabelecido no contrato? Exatamente, juridicamente. Aqui está a grande armadilha desta situação em termos contratuais, porque ao não estabelecer um prazo para a conclusão da obra, estas pessoas que estão lesadas, para conseguirem considerar que a consideração sequer daquilo que é o incumprimento definitivo e absoluto deste contrato, têm que judicialmente, porque não me parece por acordo cheguem lá, judicialmente pedir ao Tribunal que fixe uma data razoável, um prazo razoável para estes contratos serem cumpridos. E só depois desse prazo, tem que haver um processo judicial para a fixação desse prazo, como estão já a perceber o tempo e o custo que isto tem, e depois de haver uma decisão final transitada em julgada, dizendo assim, esta obra tem que estar concluída dentro de um ano, ponto final, só depois de passar desse ano, sem a obra avançar ou seja, está concluída, é que as pessoas podem dizer não, já não há fundamento jurídico para manter a validade, para manter este contrato em vigor. E, portanto, o que é que podem fazer? Podem, então, rescindir e exigir várias coisas, entre as quais, por exemplo, a devolução das quantias que entregaram a título de indenização, já não falo até nos danos morais que sofreram, e estavam agora aqui a ser descritos pela nossa convidada, de todo o incómodo e angústia que esta situação acarreta, até porque o marido, ao que sei, teve que voltar para a Suíça para voltar a juntar dinheiro para poder retomar a sua vida, mas também a possibilidade, eventualmente, de haver a entrega da empreitada a outra empresa a expensas, digamos assim, da outra parte. E, portanto, como nós estamos aqui a ver, basicamente, este tipo de situações, não acredito, e era uma das perguntas que eu queria fazer ao Sr. Empreiteiro, se estivesse aqui, era precisamente... Vamos recordar mais uma vez aos espectadores que ele foi convidado e que não aceitou o convite para estar presente, nem à distância nem presencial. Exatamente, era precisamente a pergunta que eu queria fazer, era se não tinha noção, e não acredito que estas pessoas que estão, obviamente, assessoradas juridicamente, porque é uma atividade que impõe no dia-a-dia o cumprimento de obrigações legais e contabilísticas que impõem o acompanhamento de profissionais, se este senhor, qual foi a intenção clara deste senhor ao não introduzir prazos de conclusão da obra nestes contratos? Porque, à partida... Como é que se prova que terá sido uma intenção perversa? Ele que tantas vezes alega que está de boa fé, que não quer mal a ninguém, ele na reportagem disse isso, eu estou de boa fé, não quero mal a ninguém, pois o simples facto de não inserir o prazo no contrato é um ato de má fé. Atenção, é um ato de má fé, claramente, isso não tem dúvidas nenhumas. E há outra questão que é importante também aqui, relativamente aos prazos, que é importante dizer. No contexto, para os telespectadores perceberem uma coisa, a Sara pôs uma ação em tribunal para fixar o prazo de conclusão da obra. E mesmo assim não foi respeitado? Não foi o juiz que decidiu, atenção, foi um acordo que foi feito. Exatamente. Isto é, ele não foi obrigado pelo tribunal a concluir a obra no prazo de um ano. Foi ele que aceitou um acordo, que depois foi homologado pelo juiz, para ter valor de sentença, foi ele que aceitou como razoável o prazo de um ano para concluir a obra. E o que eu queria perguntar ao Sr. Empreiteiro, por isso, e eu não vou deixar de perguntar, para as pessoas lá em casa perceberem que este senhor não respondeu a nada, nem na reportagem, nem naquilo que anda a dizer agora nas redes sociais. E uma das perguntas que eu queria fazer a este senhor, afinal, o que é que mudou entre o dia em que ele aceitou no tribunal concluir a obra no prazo de um ano
e a sua decisão de não o cumprir. O que é que mudou? Qual foi a razão? Ele é que aceitou e disse, sim, eu estou de acordo, vou acabar a obra no prazo de um ano. E o senhor empreiteiro devia esclarecer, afinal, então, o que é que mudou? Se foi ele que aceitou este prazo, o que é que aconteceu entretanto? Foi outra vez culpa da cliente? Foi outra vez o fantasma do tal ex-sócio que se foi embora e com quem ele se zangou e chateou? Foi o quê? Foi qual a razão? Portanto, as pessoas lá em casa têm que perceber uma coisa. Este senhor agora, eu tenho estado a ver, anda nas redes sociais a disparar a torto e a direito com um conjunto a fazer vitimização, basicamente, mas este senhor não responde a nada. Este senhor não esclarece nada. E estas questões era importante serem esclarecidas. Como era importante que o senhor viesse aqui cara a cara connosco dizer assim, recebeu ou não recebeu este dinheiro? Recebeu ou não recebeu este dinheiro? As obras foram cumpridas? Não foram cumpridas. E, Eduarda, se nós começarmos a somar os valores todos destas obras, nós estamos a falar de 10 ou 15 ou 20 mil euros. Já estamos a falar de valores muito substanciais com que este senhor ficou sem fazer o trabalho. Maria, recorda-nos aqui as explicações que foram dadas por parte do empresário Henrique Vassal na reportagem. É certo que foram vagas, mas alguma delas acaba por poder ter aqui algum fundamento? Sim, eu penso que por isso é que nós gostávamos que ele estivesse aqui, que o Henrique estivesse aqui presente, porque como vimos tanto presencialmente como na entrevista que depois fizemos via Zoom, ele foi muito vago e assim e foi vago comigo da maneira como é vago com os clientes. Como vimos, e acho que todos os telespectadores podem perceber isso, que a cada pergunta que lhe era feita ele não respondia diretamente. E, portanto, eu penso que ele, na verdade, não foi claro sobre Por exemplo, nada. que explicação? Ele dá alguma explicação, alguma justificação para o facto de não colocar prazos nos documentos, nos contratos diz assinados? que não é uso de má-fé, como o Dr. Pedro Proença referiu aqui, e que os clientes é que têm que, juridicamente, e com a ajuda de um advogado, perceber como é que está o contrato. Portanto, lá está, na verdade ele depois acaba sempre... Essa explicação é surreal. Exato, acaba sempre por não responder ao porquê de não haver uma data de fecho de obra. Tu repara bem nesta explicação, desculpa interromper, Maria, só para dizer o seguinte, então afinal é o advogado que tem que ter a noção que tempo é que demora a fazer uma construção daquelas? Quer dizer, então agora os advogados têm que fazer um curso de construção civil e de casas em aço leve para perceberem se os prazos que estão no contrato é que são corretos ou não são corretos. Isto é a mesma história do terreno da Sara, basicamente. O terreno é um terreno muito difícil, que quase não consigo lá pôr os materiais. Mas ele já sabia disso. Mas ele já sabia disso e aceitou o dinheiro. Ou seja, mas ele já sabia disto desde o início, mas diz que o cliente também já sabia disto desde o início. Portanto, parece que será que o cliente é que tem culpa, não é? E alguma justificação também que é dada, por exemplo, para os erros que foram sendo identificados na construção de algumas casas, nomeadamente o caso da Sara, por exemplo? Não, diz que não há erros, que todos os projetos que entraram na Câmara são os projetos que foram concretizados. Inclusive, se bem me recordo, eu comentei com o Henrique, dei-lhe um exemplo da garagem da casa do Walter e da Zita, ele disse-me que isso é a história do Walter. Portanto, o facto de o projeto ter 2 lugares de garagem e ele só ter feito um é a história do Walter, assim como todas as outras, sim, assim como todos os outros erros. E obras, coisas concretas que ficaram mal concretizadas, são histórias inventadas pelos clientes, nunca é culpa da empresa. Sara, de que forma é que todo este processo impactou a sua vida? O Pedro estava a recordar há pouco que o seu marido teve de regressar à Suíça. Foi exclusivamente para conseguir colmatar a falha financeira que toda esta obra ou a ausência dela acabou por vos criar? Isso já é assim uma pergunta já mais sensível, porque é uma coisa claro, e responderá na medida daquilo que for, que mexe, obviamente, possível para si. Porque o meu filho vai entrar agora na escola primária, o pai não está, nunca pôde estar, e ele privou o meu filho disso. O senhor é empreiteiro? Sim. E a gente... Era só para percebermos se foi uma decisão tomada fruto desta situação Nós não tivemos da casa. Não tivemos hipótese, porque todo o dinheiro que a gente trouxe, o meu filho tinha 8 meses, era um bebê, e quando a gente ficou sem aquele valor, um dia que é uma ficha, eu pensei assim, meu Deus, se acontece alguma coisa, que eu preciso ir a um médico, ou que preciso de uma urgência qualquer, claro. Eu não tenho este dinheiro, não tenho esta posse.
E então foi quando a gente decidiu, não, a gente tem que avançar, porque assim, mesmo em termos de papéis para o banco e tudo, ele nunca atrasava sempre os papéis, a gente nunca conseguiu aceder ao crédito, nunca atrasava sempre essa parte, e ele teve que ir porque a gente tinha que pagar advogados, não é? E processos em tribunal que não ficam baratos, assim como quando viemos agora do tribunal, ele disse-nos que a gente, no dia a seguir, tínhamos que pôr lá um monte de gravilha, muita gravilha no terreno, e eu de um dia para o outro tive que ter esse valor, que não ficou barato, não é? Ou seja, são dinheiros que a gente não está a contar extra, fora daquele valor que a gente lhe entregou, eu tinha que ter tudo no dia a seguir. Mas eu sempre fiz questão, e deixo já a referir, que a Sara sempre pôs tudo no dia a seguir, no terreno. Eu dava sempre a minha volta, sempre tive um pé de meia, como a gente costuma dizer, e ele sempre teve tudo lá no terreno. No dia a seguir, basicamente, eu tinha as coisas todas no terreno. Mas podemos concluir que se não fosse esta situação estar a correr mal e a causar-vos um dano financeiro significativo, não teria sido necessário o seu marido ir fazer esse esforço, sim, claro que em termos de trabalho, claro para sim, fora do país? Óbvio que sim. Com prejuízo familiar, claro, naturalmente. Sim. Sim, porque em tribunais e tudo são custos extra, não é? Que a gente não está a contar, e a gente tem que optar, temos que fazer uma escolha na vida, não é? Se calhar outras pessoas teriam vendido o terreno, teriam ficado sem o dinheiro e teriam desistido, e eu penso no meu filho. E na minha família, não é? Que sempre nos apoiou, tanto a família do meu marido como a minha, que sempre foram um suporte muito bom para nós, porque senão a gente não sei. Eu ouço muitas histórias, e estes últimos dias eu tenho ouvido testemunhos que eu não imaginava sequer. Era justamente isso que também ia questionar, que outros testemunhos, que outras histórias é que foram chegando até si depois do contacto para esta reportagem? Eu sabia de algumas, mas nunca imaginei que estivesse esta dimensão, porque eu referi até à Maria hoje que na minha viagem hoje até Lisboa eu recebi mensagens de gente que eu não conhecia, eu não fazia ideia que eram pessoas lesadas. Eu acho que eu estava um bocadinho à espera, mas não tanta gente. Não tanto que isto fosse assim uma coisa tão grande. É importante só dizer uma coisa, sim, que claro. se me permite, se tiver tempo ainda, que é referir. Este senhor está agora, anda aqui nas redes sociais e terá mandado aqui um comunicado, inclusivamente, que eu há pouco vi, a ameaçar com processos, é o costume, basicamente, com processos judiciais, porque se sente muito ofendido na sua honra. Eu quero dizer ao senhor empreiteiro, basicamente, o seguinte. Nós hoje, nem nesta reportagem, neste debate, estivemos a discutir a honestidade dele. Não fomos aqui discutir a honestidade dele. O que nós estivemos aqui a discutir são factos concretos. Pessoas que entregaram dinheiro para terem casas construídas e as casas não foram construídas. Facto. Este senhor teve a oportunidade de esclarecer e de responder porque é que recebeu dinheiro e não construiu as casas. Não respondeu. Teve a oportunidade 3 vezes. Não respondeu, ou respondeu atabalhoadamente com argumentos que não são minimamente plausíveis ou aceitáveis. As conclusões relativamente à honestidade dele serão as pessoas que as estão a tomar. Nós aqui discutimos factos em concreto. Não tivemos aqui a discutir se o senhor é bom ou mau menino. Não foi isso que tivemos aqui a discutir. Factos. E, portanto, deixem-se destas histórias das ameaças. Nós não temos medo de ameaças. A Ana Leal aqui, muitas vezes, quando está aqui na reportagem, diz isso muitas vezes, que as pessoas não gostam de ser escrutinadas. É o grande problema, é as pessoas terem uma sensação de impunidade e quando começam a ser escrutinadas acham que estamos a atacar a honestidade dessas pessoas. Não estamos. Estamos só aqui a analisar factos muito concretos. E a resposta que temos hoje, não só desta reportagem, mas também deste debate, é que este senhor não esclareceu minimamente porque é que recebeu tanto dinheiro e não fez a obra. E tendo em conta os casos que vão chegando à Sara, eventualmente agora também a ti, Maria, Pedro, antes de terminarmos, perguntar-te se prevês, se há aqui matéria de fundo para que possa, por exemplo, ser aberta uma investigação por parte do Ministério Público a esta empresa. Claro que sim. A partir do momento em que começa a haver uma reiteração de comportamento, a haver uma multiplicidade de casos,
é fundamental que as pessoas apresentem este caso ao Ministério Público. E muito rapidamente posso só dizer isto. É muito importante que as pessoas façam perceber ao Ministério Público, neste caso ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Vila Real, que não é um caso isolado, que estes processos têm que ser cruzados, estas queixas têm que ser cruzadas para que o Ministério Público depois não analise caso a caso. Estes processos têm que ser condensados, estas queixas têm que ser condensadas num só processo, para o Ministério Público perceber que há aqui uma prática reiterada. E há aqui, de facto, indícios que este senhor, pelo menos algumas vezes, recebeu estes valores sem ter condições de fazer a obra. Ele próprio diz isso na forma como expõe esta situação. Pedro Proença, Maria Peleira Gouveia e Sara Nóbrega, agradeço a presença de todos neste debate. Continuação de uma boa noite, bom fim de semana também. Vamos, quanto a nós, prosseguir com a reportagem sobre a qual estivemos a debater. Aproveito para ver ou rever este trabalho, mais uma investigação com o selo Repórter Sábado.